Fala aí pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Hoje eu vou apresentar para vocês aqui as 7 estratégias que vai ficar disponível com a aquisição da licença vitalícia, tá? Na realidade existem outras estratégias, mas eu resolvi padronizar, tá? Então peguei 7 estratégias aí que rodam há um tempo com robôs Kraus, outras que foram indicação de clientes mais antigos que giram as estratégias, enfim, fizeram algumas alterações interessantes, vêm obtendo resultados e vou padronizar. Desta forma, teremos para quem está iniciando as 7 estratégias disponíveis. Com o transcorrer do tempo, você for evoluindo ali, a gente vai conversando pelo WhatsApp, eu vou entendendo sua demanda. Às vezes você quer fazer uma alteração ali, já existe um setup nesse sentido, eu vou passando, vou liberando aos poucos, mas para ficar mais fácil aí para quem está iniciando ou para quem tem interesse, serão essas 7 estratégias. Vocês vão perceber que durante a apresentação das estratégias, tá? Não terá nenhuma estratégia que a princípio encha os olhos, né, do operador, mas é porque o nosso foco é portfólio, ou seja, usar mais de uma estratégia, no caso operando mini índice, tá? Cada uma com um mini contrato, com uma correlação negativa para ciclos de mercados distintos. Para mim, é isso que vem dando certo ao longo do tempo, tá? Não existe um setup praia ou um setup matador, mas sim um conjunto que daí com certeza vocês vão perceber pelos números que fortalece demais, você não vai conseguir fugir daquela fase ruim, tá? Ela faz parte do rebaixamento, mas você vai conseguir amenizá-la, tá? Então essas serão as 7 estratégias padrões para quem está iniciando e as estratégias que serão monitoradas a partir de março para divulgação de resultados e outros dados. Perfeito? Então esse daqui, o primeiro robozinho é o Hunters, tá? Conhecido aí da galera, o Hunters 127, é um robô de lateralidade, um robô antigo aí na casa, muitas pessoas utilizando, tendo ótimos resultados. Um robôzinho interessante para quem está com baixo capital para iniciar também, tá? Então, entre abril de 2020 e agora fevereiro de 2023 com um mini contrato, tá? Ele teve um capital acumulado de R$ 7.861, ele está com uma média de 224, temos o fator de lucro aqui, a taxa de acerto, payoff, né? A média dos dias positivos e dias negativos, o rebaixamento máximo, chegou a 807. Aqui é o ano a ano, tá? 2020, 2021, 2022 e agora 2023, tá? Em 2023 um mês positivo, 168, um mês negativo, 145, tá praticamente no 0 a 0 aqui, né? Em 2022 tivemos 10 meses positivo e 2 negativo, saldo acumulado aqui, ó, 3.722, negativo em dezembro, negativo em setembro. Tivemos o melhor mês de 798, R$ 800, e o pior mês de 324, tá? Esse daqui foi o float máximo no mês, no ano, né, de 2022, tá? Vocês vão perceber que isso aqui é uma constante, tá? A relação de melhor mês e pior mês, é isso que faz a conta fechar ao longo do tempo. Temos robôs e até portfólios que chegam até 7 vezes o melhor mês ser maior que o pior mês, tá? Então isso que vem fazendo a conta fechar ao longo do tempo. Não é um robô que não faz aumento de posição, tá? Para o vídeo não ficar muito extenso, pegar aqui 2021 também, ó. Tivemos 3 meses negativo em 2021, tá? Sendo o melhor mês de 496, o pior mês de 323. Aqui tem o float máximo, o capital acumulado, tá? Então peguei há 2 anos aqui do Hunterzinho. Essa é uma das estratégias, tá? Foca até o final que vocês vão ver que o portfólio é que realmente vai fazer a diferença, tá? Um conjunto de estratégias. Temos aqui o Ralph, né? Que é o 461. Dessa vez esse Ralph aqui é de um cliente que vem utilizando há algum tempo, né? O Ralph, outro Ralph que nós temos, ele opera com 2 mini contratos, ele é contra tendência e reversão. Já esse aqui vai ser um robô tendência, tá? Tem uma taxa de acerto maior, né? Consequentemente, ele tem um payoff menor, ou seja, o risco-retorno dele acaba se tornando um pouco desagradável, tá? Em relação ao ganho e perca, né? Mesmo assim, tivemos aí um maior loss diário de 80, um maior gain diário de 178,
2020, 2021, 2022, 2023. Perfeito. Teve aí 4.000 com mini contrato, 4.503 também lá no mesmo período de abril de 2020, fevereiro de 2023. Vamos ver o rebaixamento máximo dele aqui, chegou a 451. Agora em 2023 ganhou em janeiro 372, perdeu agora em fevereiro R$33, tá? Então tá positivo aqui em 2023. Vamos dar uma olhada no 2022 dele. Foram 10 meses positivo e 2 negativo. Perfeito, sendo o melhor mês 606 e o pior 194. Uma estratégia tendência, que é a curva, tá? Nesse período, considerando todos os anos, né? 2020, 2023. Capital acumulado. Beleza? Tendência. Então, lateralidade, um robô tendência. Aqui também é um robô de lateralidade. É uma variação do Hunters, né? Do Hunters 127, porém mudando a situação de horário, né? Que ele vai atuar e número de operações, né? Então, teve aí essa é a curva de 2020 também, até agora, fevereiro, né? Teve 3.835 acumulado, aqui são os números, 1,48, taxa de acerto, fator de recuperação, payoff. Ganhou aqui em janeiro, devolveu em fevereiro de 2023, né? Tá no 0 a 0. 2022, 10 meses positivo, 2 negativos, sendo que o pior mês foi de R$48,50 e o melhor de 692, tá? Então, outro robô de lateralidade. Aqui temos o a favor, tá? Uma variação que um cliente vem utilizando também há um certo tempo e me passou. Ah, Marcelo, o cliente consegue criar setup além de utilizar pronto? Sim, tá? O robô é aberto, white box, então você consegue alterar qualquer dinâmica operacional além dos lotes. A partir do momento que você fez uma alteração, você cria um novo setup, tá? Então é um robozinho em tendência, tem 7.235 acumulados aí também no mesmo período, fator de lucro, taxa de acerto, fator de recuperação, payoff, curva, tá? Float, R$560, 550, tá? Maior loss, maior gain aí, em torno de R$125, 2020, 2021, 2022 e agora em 2023. 2023, 272 em janeiro, perdeu 19 agora em fevereiro, tá positivo, né? 2022, tivemos 10 meses positivos, 2 negativos. Melhor mês 586, pior mês 50, tá? Você vai perceber que isso aqui é uma constante, principalmente ali quando eu entrar na situação de portfólios, que seria uma combinação dessas estratégias juntas, tá? Um robô tendência. Esse daqui é o Hunters, uma variação do Hunters também, né? Ele vai trabalhar com uma amplitude maior, né? Mesma dinâmica operacional de lateralidade, porém com uma amplitude, um range maior, tá? Teve 3.702 acumulados também no mesmo período. Chegou um rebaixamento de 575. Maior loss diário, maior gain também em torno de R$120. 2020, 21, 22 e agora 2023, né? Tá com os 2 meses positivo em 2023. Em 2022, tivemos 9 meses positivos, 3 negativos, né? Sendo que o melhor mês 532 e o pior mês 189. Essa é a curva no eletrocardiograma. E vai subindo, né? Deu uma disparada aqui no final do ano. Aqui temos o velho pica-pau, tá? Pica-pau é um robô tendência, acerta muito pouco. Muita gente utiliza, porém não é para todo o perfil. Tem gente que não vai conseguir conviver com um robô que acerta apenas 31% das vezes, tá? Por isso que é interessante quando a pessoa faz aquisição, eu oriento que ela coloca 7 estratégias numa conta demo, começa a monitorar, pega uma fase de ganho, uma fase de perca, uma fase de recuperação, para ela criar sua identidade na estratégia, né? Ver se aquilo realmente se encaixa ali no seu perfil, porque às vezes ela pega um robô desse aqui, né, e ela não tem perfil para ver aquela situação e acertar 31% das vezes, acaba desligando, ficando pelo caminho. Às vezes ela se sente mais confortável em pegar um outro robozinho que acerta um pouquinho mais, né, que acerta um pouquinho mais, ganha menos ou entra menos, aquilo traz conforto para ela. Então é interessante criar essa identidade, tá? O pica-pau, a curvinha dele vem aqui que nem um eletrocardiograma também, e vai indo, é o que teve o maior float aqui, né? O gain, maior loss diário dele, R$90, maior gain
foi de 224, ó, vai e volta aqui no ano a ano também, com um mini contratinho, tá? Só que é um robô muito interessante para girar em portfólio ou esperar uma fase de rebaixamento e fazer uma alavancagem. Gosto demais desse robô tendência, tá? Só que não dá certo para todo usuário. Então, mais um tendência. E o Ralph, né, reversão, dessa vez o Ralph aqui 132 vai operar bem menos, né, tentando pegar ó, a reversão. Ele tem aqui um risco-retorno desagradável, né, então por isso que o payoff é baixo, mas não é um risco-retorno tão desagradável assim, praticamente 1 para 1. Ele também vem numa constante aqui de acumulação, tá? Então, aparentemente, essas 7 estratégias aí à disposição, você olhando ela assim, ela não cresce o olho de todo mundo, ela não tem 99% de acerto, até porque não faz aumento de posição, tem seus meses negativo, 10 meses positivo, 2 negativo, 9 meses positivo, 3 negativos, tá? Mas agora que vem a situação. Quando você pega essas estratégias, tá? Por exemplo, aqui é o portfólio geral, ou seja, 7 estratégias girando junto com o mini contrato. Aí você começa a ver essa diferença e ver o porquê trabalhar com portfólio, tá? Aqui é o resultado no mesmo período, né? Abril de 2020 até fevereiro agora de 2023, com um mini contrato cada estratégia, são 7 estratégias trabalhando no mini índice. Um float de R$ 1.500, tá? Maior loss diário 378 e maior gain diário 593. Olha o fator de lucro 2,24, 62% taxa de acerto, tá? Um fator de recuperação muito interessante, tá? Ou seja, quando o robô está ali em períodos de perca, para ele voltar ali para o positivo, ele tem uma recuperação muito pujante, né? 1,34 o payoff. Tem R$ 32.100 aí praticamente acumulado nesse período. Foram 35 meses, né? Uma média de R$ 917 mensal. Eu giraria esse portfólio com 15k, tá? Dando aqui 10 vezes o loss aqui, o float máximo até então. Mas com 10 mil você consegue girar esse portfólio, principalmente se você esperar uma fase de rebaixamento para fazer a entrada, ou seja, chegar próximo desse número para você ligar na real, tá? E vem numa constante de acumulação, a 2020, 2021, 2022, aqui vocês vão perceber uma coisa bem interessante, que é o que faz a conta fechar, que nem aqui em 2023, né? Ganhou R$ 1.000 aqui, 65 em janeiro, e perdeu 300, né? Ou seja, o ganho foi 3 vezes superior à perca no mensal, tá? Isso é uma constante, tá? Se você pegar aqui 2022, ó, não teve mês negativo, né? Tivemos o melhor mês de 2.984, o pior mês de 618, sendo que o pior mês foi um mês positivo, né? Teve uma média muito interessante de mais de R$ 1.286 em 2022. Mas, vamos pegar aqui 2021, aqui teve mês negativo, foram 3 meses negativo, né? Mas percebam que o negativo, o pior mês foi 83 e o melhor mês 2.292, tá? Então é isso que vai fazer a conta fechar, né? Às vezes você liga aqui, desliga e pega isso aqui, enfim, é isso aqui que vai fazer a conta fechar lá na frente, tá? Olha o mês positivo como ele é extremamente superior ao mês negativo, tá? Então essa é a ideia de vocês trabalhar com portfólio. Você não vai conseguir fugir da fase ruim, do rebaixamento, mas a ideia é amenizá-la, tá? Então vamos ver 2020. Novamente aí um mês negativo, olha o mês negativo de R$ 50, olha o positivo, 1.570, tá? Então é isso que vem fazendo a conta fechar. O foco nosso aqui é trabalhar com portfólio, tá? Às vezes você vai começar a monitorar ali, pode ser que você pegue um período de tendência, às vezes você vai se identificar com 2, 3 robôs, mas ele é só tendência. Então eu vou te dar um toque, você me dá um alô no WhatsApp, eu vou te dar um toque. Falo, ó, você tá só com um robô tendência, o ideal é você dar uma mescladinha, tá? Senão você vai sofrer quando o mercado sair desse período de tendência. Esse portfólio com as 10 estratégias, Marcelo, R$ 10.000, é um capital alto. Mas aí existe aquelas possibilidades que eu passei para vocês de iniciar com Hunters, R$ 2.000, com 1253, enfim, tem outras carteirinhas intermediárias, como é o caso aqui. Nas carteirinhas eu coloco um pouco de tudo, um pouco de tendência, lateralidade, reversão, um pouquinho mais de tendência curta, né? Essa carteirinha aqui, por exemplo, com 4 robozinhos aqui, tá? Você já consegue girar com um pouco menos, R$ 8.000 aí, dá para girar ela, tá? R$ 8.000 você consegue girar ela, que também tem a evolução dela, vocês vão perceber que novamente acontece aquela situação de melhor mês e pior mês, tá? O melhor mês sempre ser significativamente, né? Consideravelmente acima do pior mês, é isso que faz a conta fechar. Então existem
diversas possibilidades, tá? De carteiras, mas eu sempre falo para o pessoal, foca no portfólio. Você pode começar com um robozinho, mas tenha em mente que você tem que montar um portfólio, porque é justamente isso que vai fazer a conta fechar adiante. Tá? Você tem um portfólio, não depender de uma só estratégia, que ela pode perder esse padrão, né? Então, se você só está com ela, você sofre um pouquinho. Agora, você tendo mais estratégias, principalmente de ciclos distintos, você consegue se proteger um pouquinho mais disso aí. Então, aqui são os 35 meses, considerando o capital de 10 mil reais aí, no portfólio geral, né? Foram 1, 2, 3, 4 meses negativo, né? Sendo que o pior mês aí, considerando 10 mil reais, foi menos 3%, e o melhor quase 30%, tá? Então é isso que vem fazendo a conta fechar ao longo do tempo. Então essas são as estratégias que vão ficar à disposição. Existem várias possibilidades de carteiras, tá? Você colocando um com o outro. Às vezes você é novo, você não vai entender um pouquinho da dinâmica do robô, se é tendência, lateralidade, pode me dar um toque. E fazer esse acompanhamento também ali numa conta demo um tempinho, até você criar essa confiança e começar a entender um pouquinho mais as estratégias também é bem interessante, tá? Então, esses são as 7 estratégias que serão padronizadas, ficarão à disposição para quem está iniciando. Conforme a pessoa for evoluindo, a gente for trocando ideia ali no WhatsApp, eu vou liberando outras estratégias de acordo com a demanda dela, porque às vezes ela está querendo mudar uma situação em uma estratégia ou colocar mais contratos e já tem um setup em cima daquilo, tá? Mas de princípio serão essas as 7 estratégias que ficarão à disposição do detentor, do usuário, né, da licença vitalícia. Não deixa de fazer o processinho de demo, acompanhar a licença vitalícia, então você não vai ter aquele custo mensal com a licença e devagarzinho você vai entendendo melhor e vai pegando aquela carteirinha ou aquela determinada estratégia que vai se enquadrar melhor aí ao seu perfil. Beleza? Dúvidas à disposição. Um abraço para todos e fiquem todos